vamos para o primeiro clima. Então, o primeiro clima é o clima equatorial. O nome já está dizendo. Ele fica próximo da linha do Equador. Então, tá aqui o mapa, ó, a linha do Equador. E essa região circulada aqui de vermelho vai quase que coincidir com a região norte do Brasil. Então, aqui vai ter o estado do Pará, o estado do Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Amazonas. Esses estados aqui, eles vão ter o clima equatorial. As características desse clima: ele é quente e úmido, então a temperatura é alta e chove sempre. Nós já falamos isso quando eu expliquei a vegetação. E assim, eu tô terminando agora com clima, porque clima e vegetação, eles andam juntos. A vegetação, obrigatoriamente, ela tem que se adaptar ao clima. Então, a floresta amazônica, ela se adaptou ao clima equatorial. Então, lá chove quase todos os dias, como eu falei. Então, ele é quente e úmido. É uma região de baixa latitude. Fica próximo da linha do Equador, aqui ó, latitude 0, então é uma latitude baixa. A temperatura vai variar entre 24 e 27 graus, é óbvio que isso é uma média. Sempre tem dias mais quentes, mas dificilmente terão dias mais frios. A amplitude anual, isto é, a diferença entre as temperaturas mais altas e as mais baixas, é muito baixa. A amplitude térmica, antes que a gente termine, vai ser a diferença entre a maior e a menor temperatura do dia, do mês, do ano, dependendo de como eles estão medindo essa amplitude. Mas o que vocês têm que saber é que é a diferença entre a maior e a menor. E outra dica que tem em relação ao clima é quando a gente fala de água. Em qualquer lugar do mundo, mas como a gente está falando do Brasil, é um lugar onde tem bastante água, principalmente na região equatorial. Então, a água, ela vai ter muita importância no clima. Por quê? Porque a água é um elemento que demora para esquentar ou demora para esfriar. Então, ele vai ajudar a regular o clima. Por exemplo, regiões que têm muita água, como é o caso aqui da região equatorial ou a região norte. Essa quantidade de água vai fazer com que a temperatura seja mais alta, por causa da chuva. Num deserto, por exemplo, tem pouca água. Então, a amplitude térmica vai ser muito grande, a diferença vai ser muito grande. Então, por exemplo, voltando, aqui na floresta amazônica, a temperatura ela não vai variar muito. Quando inicia o dia até o final do dia, a temperatura não teve uma oscilação muito grande. Então, foi uma amplitude baixa. Por exemplo, amanheceu 25 graus e o máximo que chegou durante o dia foi 30. Então, a diferença entre a mínima e a máxima foi pequena. Diferente do que acontece num deserto, por exemplo. No deserto amanhece 30 graus e no final da noite está menos 0. Por quê? Por causa da quantidade de água. No deserto quase não tem água, então a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura vai ser muito maior do que um lugar onde tem bastante água. Então a água, ela é um elemento importante para determinar o clima do lugar. Outra coisa, voltando aqui para o clima equatorial. Os índices pluviométricos, que é a quantidade de chuva, são extremamente elevados, podendo chegar até 4.000 milímetros ao ano. E também tem um período de estiagem. Nessa região é extremamente curto, pouquíssimas áreas ocorrem essa estiagem, e a característica maior que vocês têm que guardar do clima equatorial é que ele tem uma grande quantidade de chuva praticamente o ano inteirinho e a temperatura é elevada o ano todo.